Boa noite, pessoal. Boa noite, turma. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Reta final de Enem, preparação para a reta final, a prova, a primeira das provas já no próximo domingo, um desafio grande, né? Um ano difícil. Estou aqui para tentar colaborar, para tentar ajudar vocês com o eixo de História, né? Dentro das ciências humanas, com a disciplina de História. Vou me apresentar rapidamente, para quem ainda não me conhece. Eu sou o professor Jonathan Molar. Tenho 12 anos já de trajetória como professor, são 12 anos como professor de universidade, e dentro desses 12 anos também, durante 5 anos, eu fui professor de cursinho pré-vestibular. Então tenho alguma experiência já na área. Como disse para vocês, eu sou formado em História e em Direito e sou mestre e doutor em Educação. Então já tenho uma caminhada acadêmica, uma caminhada dentro da área da História. Atualmente sou professor da UNEB de História, Universidade do Estado da Bahia, e da Faculdade Pitágoras nos cursos de Direito e Administração. Para nós, nesse momento, o que importa é exatamente a disciplina de História. Então, como eu tinha proposto, né, dar uma força, ajudar aqueles que precisam, eu dividi em 2 aulas. A primeira aula, que é a aula de hoje, e a próxima aula na quinta-feira, depois de amanhã. Então, hoje nós começamos aí com uns 15 minutos de atraso, só para fazer alguns ajustes técnicos, mas estava marcado para as 17, já iniciamos. E quinta-feira que vem também, aliás, estava marcado para as 19 horas, e quinta-feira que vem também às 19 horas. Então, eu preparei as 2 aulas, elas são processuais, né? Traduzindo para vocês. É importante que vocês assistam essa primeira aula de hoje, para que vocês consigam compreender o raciocínio da próxima aula de quinta-feira. Eu dividi essas 2 aulas da seguinte maneira. Hoje eu vou trazer algumas dicas gerais de como interpretar as questões de história do Enem, temas contemporâneos de história, que se eu pudesse dar um chute, eu daria o chute de que vai cair alguma delas nessa prova do Enem já de domingo de vocês. E aliás, depois de amanhã, na quinta-feira, aí eu trago quais são os temas mais corriqueiros de história no Enem. Peguei 3, 4 temas de história do Brasil, 3, 4 temas de história geral, e vou trazer para vocês, resumidamente, a explicação sobre essas temáticas. A gente não tem muito tempo. É preparação de reta final, e preparação de reta final é assim mesmo, tem que ser algo rápido, tem que ser algo acelerado, beleza? Então, repito, na aula de hoje vou trazer uma análise geral do Enem de História, ajudar vocês dando dicas de como interpretar as questões do Enem de História, e vou trazer também temas contemporâneos que, se eu pudesse chutar, eu chutaria de que vão cair algumas delas nesse Enem de 2020, que na verdade está sendo em 2021, tá bom? Semana que vem, repito, vou trazer os temas mais corriqueiros. Quais são os temas de história do Brasil e de história geral que mais caem no Enem ao longo desses últimos anos? Como eu disse para vocês, meu nome é professor Jonathan Molar. Quem quiser me seguir está aqui, tanto Instagram, Facebook quanto YouTube. É só vocês digitarem lá Professor Molar. Ao longo desse ano de 2021 também vou trazer para vocês alguns vídeos mais curtos, com algumas temáticas de história voltada para o Enem e voltada para os vestibulares do Brasil todo, tá? Eu fiz o Enem, só para vocês terem ideia, em 2003. Então, se eu não me engano, foi o 2º Enem, acho que o primeiro foi de 2002. Eu fiz a 2ª edição do Enem. Na época, não contava, como conta hoje, né, com tanto peso, com tanta força, para o ingresso nas faculdades e universidades brasileiras, principalmente as públicas. Então, com o passar dos anos, o Enem foi ganhando importância, e eu nem preciso dizer para vocês porque que o Enem é fundamental nesses últimos anos e nesse ano para o ingresso de vocês nas faculdades e universidades, principalmente as faculdades e universidades públicas, que são as mais procuradas para vestibular e para ingresso em universidades. Então, pensando nisso, fiz essa aula de hoje e a aula de quinta-feira que vem, exatamente para tentar ajudar vocês nesse sentido, tá bom? Nós estamos ao vivo. Eu não vou conseguir responder as perguntas ao vivo, porque o celular, naturalmente, e o computador estão virados ao oposto de mim, para quem tem me ajudado aqui a gerenciar. Mas assim que acabar a aula, o que tiver aí nos próximos dias, o que tiver de perguntas, dúvidas, comentários, eu respondo para vocês dentro da própria postagem, eu respondo ali na barra de comentários e de dúvidas, beleza? Que mais? Vocês também podem me procurar nas redes sociais, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, eu estou à disposição também para responder. Vamos começar para a gente não perder muito tempo? E aqui é a primeira lousa, né? Depois tem mais uma parte ainda que eu vou apagar e vou colocar, que eu tinha planejado para hoje, que eu tenho planejado para hoje.
Primeira coisa que a gente tem que falar, e é fundamental para vocês, né, isso se aplica não só para o Enem, mas isso se aplica para qualquer prova, isso se aplica para um concurso público, isso se aplica para um processo seletivo, isso se aplica para um vestibular, isso se aplica para o Enem. Primeiro passo é conhecer a prova. Se vocês não conhecem a prova, a chance de errar é muito maior do que conhecendo. Lógico que vocês precisam estudar, lógico que vocês precisam ter planejamento, lógico que tudo isso faz a diferença. Mas conhecer a prova também é fundamental, tá bom? Conhecer a prova é essencial. Antes de mostrar o formato da prova, eu estou olhando para lá e para cá porque eu estou aqui com 2 celulares, beleza? Um do YouTube, um do Facebook, então eu não estou ficando doido nem desfocado, tranquilo? O formato da prova, eu quero acreditar que a essa altura do campeonato, ou seja, a poucos dias da prova, vocês já conhecem. Eu não vou demorar muito tempo, eu só vou mostrar aqui para vocês e já vou entrar direto nas questões de história. O formato da prova é fundamental para que vocês conheçam. Eu costumo brincar com os meus alunos, principalmente quando era professor de cursinho, que para vocês conhecerem, para vocês darem o primeiro passo, para vocês irem bem na prova, é conhecer o formato dela. É a mesma coisa eu chegar numa menina, né, e ela gostar de MPB, ela gostar de João Gilberto, de Tom Jobim, de Vinícius de Moraes, e eu chegar no ouvido dela e cantar Rita do Thierry. Se eu chegar lá e cantar Rita, ô Rita, volta desgramada, a chance dela não gostar, naturalmente, é muito maior. Como também vice-versa. Se ela gosta de uma rocha, se ela gosta de uma sofrência, eu vou cantar para ela João Gilberto, certamente também não vai funcionar. Eu brinco com isso, mas eu estou falando sério, né? Uma vez um amigo me disse, eu era adolescente, nos primeiros namoritos da vida, briguei com a minha namorada, meu amigo me disse, não, diga que você vai embora, que ela vai voltar atrás. Eu disse que ia embora e ela nunca voltou atrás. Então cuidado que a estratégia errada leva a um resultado errado. Isso se aplica na nossa vida cotidiana, mas isso se aplica também no Enem. Então, conheçam o formato da prova. Se ainda tem algum turista aqui que não conhece o formato da prova, vamos lá. A prova é dividida em 4 eixos, né? São 2 dias de prova, são 2 domingos, né? 2 domingos subsequentes. Próximo domingo e o outro domingo vocês farão o Enem. São 4 eixos: humanas, exatas, natureza e linguagens. Coloquei aqui uma observação na redação, porque a redação vem à parte, equivalendo aí a 1000 pontos. Então, desses 4 eixos, 45 questões de cada um desses eixos. Como eu disse para vocês, eu sou professor de História, então naturalmente eu vou focar dentro do eixo de Ciências Humanas. Mas lógico, é importante que vocês estudem. Agora é reta final, é só fazer resumo e ir aparando as arestas, né? E aparando aí o que tem de errado, o que precisa aprofundar. Mas o ideal é que vocês já tivessem um planejamento e já tivessem dado uma olhada nesses 4 eixos, além da redação. Então, o formato da prova são 45 questões de cada eixo, redação valendo 1000 pontos, e dentro do eixo de humanas, nós temos História, Geografia, Sociologia e Filosofia. Aí vai a primeira dica para vocês, no que refere ao eixo de humanas. Vocês não podem enxergar essas 4 irmãs como se elas fossem afastadas. Eu já estou dizendo, elas são irmãs, elas são próximas. Elas se conectam, existe uma inter-relação entre elas. O que eu estou querendo dizer? As questões do Enem, elas pedem a todo momento que vocês relacionem história com geografia, história com sociologia, história com filosofia. Então, normalmente, a grande maioria das questões de ciências humanas, o Enem mistura diferentes áreas do conhecimento. Então, vocês vão pegar questões que vocês vão precisar da história e da sociologia. Vocês vão pegar questões em que vocês vão precisar da geografia e da filosofia. Vocês vão enfrentar questões em que vocês vão precisar da sociologia e da história. Então, essa é a primeira dica. Vocês têm que olhar para as ciências humanas como se fosse... como se fosse não, porque né? São como áreas conectadas, tá bom? Então, usem todo o conhecimento que vocês têm nessas 4 disciplinas para matar as questões. Se vocês entenderem esse raciocínio, vocês já estão dando o segundo passo. O primeiro passo é conhecer a prova. O segundo passo é entender a linha de raciocínio de quem fez a prova. E o Enem funciona desse modo. Ele não trabalha de maneira individualizada as questões. Ele trabalha as questões associando a outras áreas e contextualizando, traduzindo. Ele conta uma história para você e fala, filho de Deus, a história é essa, agora me responda conforme os seus conhecimentos e conforme a história que eu contei. É assim que funciona o Enem como um todo,
mas principalmente na área de ciências humanas. E aí vem uma outra dica. As questões de redação, por vezes, estão intrinsecamente ligadas à área de humanas. Então, vou falar para vocês, por exemplo, de um tema que eu poderia apostar que vai cair, fake news. Pode ser que caia como questão de humanas, como pode ser questão que caia de redação. Posso falar para vocês aqui a questão da Covid e das vacinas. É uma questão que pode cair dentro do eixo de humanas, mas pode ser também o tema da sua redação. Então, muito cuidado, prestem atenção e entendam como o elaborador da prova do Enem raciocina a prova. Quando você conhece alguém é muito mais fácil, não é isso? Quando você conhece sua namorada, seu namorado, seu pai, sua mãe, seu amigo, ele sem abrir a boca você já diz, você está triste, você está feliz, você está chateado. Por quê? Porque você conhece a pessoa. Aqui funciona do mesmo modo. Se você conhece a prova do Enem, o raciocínio, como ela é feita, como ela é elaborada, isso facilita muito na hora de responder as questões. Então, primeira dica, conheça o formato da prova. Se você ainda tem alguma dúvida sobre o formato, vai no site do Enem e busque no site do Enem como funciona a prova, beleza? Tem aí uma expressão, um provérbio chinês que diz que aquele que tem dúvida fica na ignorância por alguns minutos. Aquele que tem dúvida e pergunta, resolve a sua ignorância. Aquele que tem dúvida e nunca pergunta, vai morrer com a ignorância. Ignorância aqui no sentido de desconhecimento. Então não fiquem com a dúvida. Se ainda existe dúvida sobre o formato da prova, vai buscar no site do Enem maiores explicações. Outra coisa, cuidado com o preenchimento de caderno de resposta. Pode parecer uma coisa besta, uma coisa infantil, mas muita gente erra. Busca conhecer como o Enem, como é o cartão de respostas do Enem. Imagina vocês fazerem a prova, vocês irem bem, acertarem em tese a maioria das questões e na hora de passar para o caderno de resposta vocês errarem. Aí, gente, é pedir para arrancar os cabelos e ficar deprimido uns 6 meses por conta disso. Então, como eu não quero ver ninguém deprimido, como eu não quero ver ninguém arrancando os cabelos, prestem atenção em questões básicas, como horário de entrada do Enem, como formato da prova, como preenchimento do caderno de respostas. Esse é o primeiro passo. Dado o primeiro passo, o segundo passo, que eu também já falei para vocês, o Enem, ele relaciona os conteúdos. Dificilmente tem algumas questões, mas é minoritária, né? Questões individualizadas são minoritárias. O Enem correlaciona conteúdos de história com conteúdos de outras ciências vizinhas, áreas irmãs, como geografia, sociologia e filosofia, beleza? Esse é o segundo passo. Terceiro passo para que você consiga desempenhar bem, né, dentro do Enem. O terceiro passo, ele tem a ver com esse princípio básico que eu estou dando aqui para vocês. Gente, não é um princípio absoluto, tá? Não quero dizer aqui para vocês que esse princípio é como uma receita de bolo que vai funcionar para sempre, ou em todas as vezes. Mas a minha experiência de já ter feito concursos públicos, de já ter feito vestibulares, de já ter feito Enem, de ser professor universitário, de ser professor de cursinho, já apliquei vestibular, já apliquei provas, enfim, essa trajetória, né, desde os meus 16, 17 anos até agora, aos meus 34 anos, eu tenho notado uma coisa, tanto comigo quanto com os meus alunos. Princípio básico, não existe aptidão sem determinação, moçada. E é por isso que eu grifei a palavra determinação. Não existe aptidão sem determinação. Por vezes você tem uma aptidão maior para ciências humanas, para ciências exatas, para a natureza, para a língua portuguesa, a sua escrita, por vezes a aptidão é maior do que a sua oratória, isso é normal. Cada um de nós temos dons diferentes, né? Uns têm dom para música, outros têm dom, como eu disse, para abordar um tema para 1000 pessoas. Nós temos dons diferentes, nós temos aptidões diferentes. Mas, repito, não existe aptidão sem determinação, moçada. Se vocês não sentarem a bunda no sofá, a bunda na cadeira e estudar, a coisa não vai funcionar. Às vezes eu vejo na internet fulano dizendo, eu passei na prova e eu não estudei. Moçada, eu desconheço. Dos meus 16, 17 até os meus 34 anos, aí são praticamente 16, 17 anos nesse intervalo, todas as vezes que vi alguém que passou, foi estudando.
e por vezes a gente estuda e mesmo assim a gente não passa. Então é fundamental que haja determinação. E quando eu falo em determinação, eu falo de uma outra palavra mágica chamada planejamento, né? Agora nós estamos aí há 4, 5 dias da primeira prova do Enem, mas vocês tiveram um tempo. Tudo bem que ano passado foi um ano difícil, eu admito, né? Muita gente não tinha computador, não tinha internet, aulas presenciais elas não foram possíveis. Nesse último ano a gente dá um desconto razoável, porque a gente sabe da dificuldade, principalmente daqueles que têm maiores dificuldades aí com meios tecnológicos e de acesso aos meios tecnológicos. Mas dentro de uma normalidade social, é fundamental que vocês se planejem. E planejamento significa ter determinação. E um outro princípio básico que eu tenho notado ao longo da minha trajetória, 50% no dia da prova, né? 50% é estudo, 50% é psicológico. O que eu estou querendo dizer para vocês? Claro que dentro desses 50%, o ideal é que vocês busquem se aproximar de 100% do conteúdo, que fique claro. Mas a gente sabe que Enem é muito conteúdo, tá? Então, 50% é estudo. Como eu disse, não adianta. Eu desconheço alguém que passou numa prova concorrida ou que entrou num curso concorrido sem estudar, né? A iluminação de Deus ou a incorporação de algum tipo de espírito é algo raríssimo de acontecer. Então não contem nem com uma coisa nem com outra. Lógico, contem com Deus, mas não conte que Ele também vai lhe ajudar no sentido de você não ter feito sua parte. Então 50% da prova é estudo, mas os outros 50% da prova é psicológico. Não sou psicólogo, não vou entrar aqui em questões psicológicas, técnicas, mas é você tentar manter a calma. Nervosismo sempre existirá e é normal que ocorra, mas mantenha calma. Uma vez eu fui aplicar uma prova de vestibular, isso tem uns 6, 7 anos, uns 9 anos, e uma aluna levantou e me disse, fiscal, eu era fiscal de prova, posso ir até o banheiro? Eu disse, pode, não deu tempo. Ela desmaiou e caiu no chão da sala, ficou desacordada por vários minutos, voltou, mas voltou bastante zonza, né? E perdeu a prova. Então ela estudou 6 meses, 1 ano, e ela perdeu a prova por causa do psicológico, do nervosismo. Tentem controlar o nervosismo. Se vocês são muito ansiosos ou muito nervosos, procurem um acompanhamento de um profissional. Isso é importante também, não só nessa prova, como ao longo da vida acadêmica, da vida de estudante, da vida profissional de vocês. Então entendam, 50% é estudo, 50% é psicológico. Se vocês não tiverem esse equilíbrio, certamente o rendimento de vocês será afetado e consequentemente, automaticamente, a nota de vocês também será afetada, tá? Então o ideal é que vocês estudem o máximo possível, mas a minha experiência diz que 50% é estudo, 50% são questões psicológicas, questões interiores que cada um de nós temos que achar a melhor maneira de lidar. Eu tinha um amigo da faculdade, aliás, do ensino médio, que ele, para fazer prova, ele tinha que tomar uns goró antes, né? Ele até levava, olha que loucura, ele levava uma garrafa de cachaça na bolsa e até entrar no portão da escola onde ele ia fazer a prova ou vestibular, ele bebia um pouco. Mas esse é um caso, gente, muito atípico. E eu não acho que era a cachaça que fazia ele ficar melhor. A cachaça talvez deixasse ele mais relaxado. Mas não tentem isso em casa, não façam. Usem outros meios mais convencionais, porque ele é a única pessoa que eu conheço no mundo que fazia isso. Mas também não sei que fim levou. Estou falando isso lá quando eu tinha 17, 18 anos no ensino médio, tá bom? Existia um outro filósofo, um literato francês chamado Baudelaire, que escreve poesias, escreveu, né, ele era do século XIX, que ele também bebia para se inspirar. Mas são casos atípicos, mantenham o foco, mantenham a disciplina, não exagerem, pelo amor de Deus, em bebida, em outras... durmam bem, não vão para farra, isso não é careta, isso é uma dica de quem já passou por isso também. Então tenham clareza disso, foco, determinação, planejamento, estudem, mas também mantenham o psicológico de vocês equilibrado, sem usar essas técnicas e essas táticas malucas. Cuidado com o remédio. Também tinha um amigo que ele tomava calmante e ele ficava tão grogue, tão zonzo, que ele não conseguia fazer a prova direito, tá? Então 50% estudo, 50% psicológico. Beleza? Vamos lá. Sobre a prova do Enem, de História especificamente, o que eu tenho aqui para contar para vocês? Disse para vocês, alguns minutos atrás, moçada, é importante, turma, é importante vocês conhecerem
como o Enem pensa a prova de História. E eu já comecei a falar disso com vocês quando eu citei que a disciplina de História ela está associada às suas irmãs. A Geografia, a Sociologia e a Filosofia são 4 irmãs. Então, quando for responder uma questão de História, muitas vezes o Enem vai colocar conhecimentos de História com conhecimentos de Geografia, conhecimentos de História com conhecimentos de Filosofia, conhecimentos de História com conhecimentos de Sociologia. Então, a primeira dica para vocês entenderem o conteúdo de História é essa, a associação entre áreas. Tá? Então, tudo que vocês estudaram, tudo que vocês desenvolveram ao longo desses meses nessas áreas, trabalhe de maneira agregada. Elas não são como gavetas, que você fecha uma e abre outra, fecha uma e abre outra. As 4 gavetas precisam estar abertas e vocês precisam raciocinar usando as 4 gavetas. É fácil? Não, mas é assim que o Enem pede, beleza? E é por isso que eu sugiro também, ainda dá tempo, estudem as questões anteriores de História, de provas passadas do Enem. Eu fiz um vídeo de 15 minutos com 3 questões de História, eu vou deixar no meu canal, para que vocês vejam como é que eu mostro na prática aqui para vocês isso que eu estou dizendo na teoria. Então eu deixei um vídeo que eu vou deixar disponibilizado assim que acabar a aula. Hoje não, mas amanhã deixo disponibilizado esse vídeo para vocês no YouTube. De 15 minutos eu peguei 3 questões de História de vestibulares, de Enem passado, e mostrei para vocês como é que eles aplicam isso que eu estou dizendo aqui, tá? Então quem tiver dúvida, olhe essas 3 questões que eu peguei, mas também olhem outras questões. É importante vocês fazerem questões anteriores e ainda dá tempo disso para vocês entenderem o funcionamento. Segunda coisa, as questões de humanas, não só as de História, mas principalmente as de História, normalmente têm enunciados muito compridos. Então não tenham preguiça de fazer a leitura do enunciado. Uma leitura atenta do enunciado é melhor do que 3 leituras rápidas, desatentas. Você não tem muito tempo, porque em um dos dias é Humanas, Linguagens e Redação. Você tem 45 mais 45 questões, 90, mais a redação valendo 1000 pontos. Então, cuidado com isso. Tá? Vocês não têm muito tempo para ficar pensando, como diria minha avó, pensando na morte da bezerra. Então, lê o enunciado de maneira tranquila, calma, leia com atenção, leia até o final e aí você vai para as respostas. Os enunciados de História são enunciados compridos e, por vezes, misturando diferentes conhecimentos. Por isso que eu estou dizendo para vocês lerem com atenção o enunciado de História. Tá? Então, primeira dica do Enem de História. As 4 áreas, por vezes, vocês enfrentarão questões associadas entre elas. Segunda dica, os enunciados, eles são compridos, eles são extensos. Terceira dica, comece eliminando as alternativas que vocês já reconheceram erros, equívocos. Então, A, B, C, D e E. Eu já identifiquei que a D e a E estão erradas. Comece eliminando elas. Né? É melhor você focar em 3 do que você focar em 5. É melhor você focar em 4 do que você focar em 5. É melhor você focar em 2 do que você focar em 5. Comece excluindo as alternativas que vocês já têm certeza que estão erradas. Quarta dica, o Enem de História mistura texto, citações de autores clássicos, charges, histórias em quadrinhos, obras de arte, telas de pintura. Então, o Enem mistura diferentes linguagens. Então, não basta estudar somente o conteúdo escrito, né? Se vier um gráfico, você precisa interpretar o gráfico. Se vier uma tela, uma imagem, uma fotografia, você precisa interpretar a fotografia. Então essa é uma outra característica da prova de História do Enem como um todo, mas principalmente da área de Humanas e História. Vou dar um exemplo aqui rápido. Aliás, vou dar esse exemplo daqui a alguns segundos. Então, essa é mais uma dica. Além de enunciados compridos, o Enem vai te dar diferentes linguagens. Linguagens visuais, como linguagem também... a linguagem visual que eu digo aqui, uma fotografia, uma charge, uma história em quadrinho, além do texto escrito. E por vezes ele vai pedir interprete, associe, faça correlação. Então o Enem exige diferentes habilidades e diferentes competências de vocês. Por vezes a pessoa estudou o conteúdo, mas não conseguiu interpretar adequadamente. Então prestem atenção nisso, beleza? Deixa eu só tomar um golinho de água.
Vamos lá. O Enem de História, quais são? Eu acabei de dizer para vocês que o Enem exige diferentes habilidades e diferentes competências. No que tange, no que diz respeito à história, o Enem vai pedir basicamente essas três aqui. Essas três habilidades de vocês. Essas três habilidades e competências. Que vocês saibam interpretar, que vocês saibam associar e que vocês saibam contextualizar. Lógico, para vocês interpretarem, para vocês contextualizarem, para vocês associarem, vocês precisam ter estudado. Vocês precisam dominar os acontecimentos históricos. Sem eles, vocês não conseguirão fazer. Né? Ainda que você seja um bom intérprete, você precisa conhecer o conteúdo histórico. Ainda que você seja um bom contextualizador, você precisa dominar os acontecimentos históricos. Tranquilo? Vou de um por um e vou explicar rapidamente o que o Enem vai pedir de vocês. Primeiro, interpretar. Interpretar, né, usando aqui, não como um sinônimo, mas como uma dica, significa crítica. Você ter senso crítico. Você olhar um acontecimento e ser crítico. Isso é interpretar. É como as placas de trânsito. Quando tem lá o triângulo invertido para baixo, né? Uma placa de trânsito, isso aqui significa dê a preferência. Não está escrito, mas eu estou interpretando esse sinal que significa dê a preferência. Então, a primeira característica que o Enem vai pedir para vocês é a interpretação. Vou dar uma das três questões que eu fiz no vídeo, que eu vou deixar disponível para vocês, vou até comentar com vocês agora. É uma charge, brasileiros com uma faixa escrito quero votar, um policial vestido com trajes militares, isso em charge, dizendo volte para casa porque o povo é ilegal. Só tem isso. O enunciado não tem nada escrito no enunciado, só tem a charge. E aí vem a pergunta, qual é o contexto? Interprete e contextualize a imagem. Aí vocês precisam começar a buscar os sinais. Né? Primeiro, um militar. Certamente estou falando de ditaduras. A frase está em português. Então, certamente estou falando de uma ditadura que aconteceu no Brasil. Queremos votar. Certamente diz respeito ao processo de redemocratização do final da ditadura militar, início da redemocratização no Brasil na década de 80. Então, eu preciso dominar o conteúdo, eu preciso dominar os acontecimentos históricos, ok? O meu raciocínio é todo em domínio de conteúdo. Porém, eu preciso também saber interpretar. Só me dá a charge, me dá algumas dicas dentro da charge e diz para mim, olha, interpreta. E aí vem as alternativas, né? Ah, a ditadura no Brasil e na Argentina. Não pode ser na Argentina porque a frase está em português, não tem nenhuma frase em espanhol, né? Ah, é o processo de independência. Não, estou falando em votar. Aí vem lá a alternativa correta. As eleições indiretas no Brasil durante o início da redemocratização, etc, etc, etc. Aí vocês precisam lembrar que Tancredo Neves, o primeiro presidente eleito já na redemocratização, ele foi eleito de maneira indireta. O Congresso Nacional elegeu a chapa Tancredo Neves, aliás, não foi nem bem uma chapa, né? Foi uma chapa, mas enfim, ali nos acordos. Tancredo Neves e José Sarney. Tancredo Neves não assume, ele morre antes, e José Sarney assume como presidente da República. Então vocês precisam lembrar disso, né? Que Tancredo Neves foi eleito de maneira indireta. Então a charge dizia respeito a essa questão, a essa abordagem, ok? Então essa é uma questão, mas existem outras. Tem uma outra que fala, por exemplo, sobre escravidão, em que a resposta correta é sobre o sapato. É uma foto de um casal, de um homem e uma mulher negra, bem trajados, bem vestidos, com trajes da elite, trajes praticamente aí da moda europeia, e o homem calça sapatos. E a alternativa correta diz, naquela época, e eu estou falando daquele contexto, homens negros que trajavam calçados eram sinais de que não era mais escravo, ou tinha uma condição social um pouquinho melhor do que outros negros libertos. Era essa a questão correta. Então, um sapato pode ajudar vocês a responder. Mas, lógico, vocês precisam dominar o conteúdo. Se vocês não dominarem o conteúdo, vocês não conseguirão responder, tá? Então, primeira dica é a interpretação. Segundo, a associação. Já disse para vocês que o Enem gosta de associar com outras áreas. Mas dentro da própria disciplina de História, as questões de História também são associativas.
Ou seja, pega um trecho, pegar um exemplo aqui, democracia. Pega um trecho da democracia grega, antes de Cristo, e pega um outro trecho da nossa democracia atual. E diz, contraponha, associe, correlacione. Isso é um conteúdo associativo, é uma associação. Está pegando dois períodos históricos diferentes e está dizendo para vocês, e dá o comando, né? Associe, ou seja, aproxime, diferencie, afaste, contraponha. Então, o próprio enunciado vai dizer o que ele quer, mas ele está associando conteúdos diferentes. Vamos pegar aqui a questão da vacina. Nós tivemos a revolta da vacina no Rio de Janeiro no início do século XX. Pode pegar um trecho lá da revolta da vacina da varíola e pegar agora essa questão da vacina da Covid e montar uma questão em cima disso. Então, as questões de história, elas também são associativas. Elas exigem que vocês associem diferentes períodos históricos. Por isso que eu digo para vocês, para estudar Enem, história no Enem, deixe em segundo plano nomes de personalidades históricas, memorização de fatos, memorização de datas. O Enem não se preocupa com memorização de fatos e memorização de datas. O Enem se preocupa com uma análise mais crítica, associativa e contextualizada. Lógico que vocês conhecerem os personagens históricos e lógico que vocês conhecerem as datas dos acontecimentos históricos ajuda vocês a situar, mas não é o fundamental no Enem. O Enem preza pela interpretação, pela associação e pela contextualização, beleza? Então os conteúdos por vezes serão associados, diferentes acontecimentos históricos que são agregados numa única questão do Enem e aí o próprio enunciado vai dizer o que ele quer de você e de você, certo? E por fim, a terceira grande característica, a contextualização. O Enem de História pede que vocês contextualizem. O que significa contextualizar? O Enem vai te contar uma história. O Enem vai te dar um determinado período histórico e vai pedir que você mergulhe naquele período. O Enem vai te dar uma história e vai dizer para você, mergulhe dentro dessa história. Naquela época, na proclamação da República, na República Velha, na Era Vargas, no feudalismo da Idade Média, ele vai te colocar dentro do contexto. Então você precisa conhecer os diferentes acontecimentos históricos. Porque quando o Enem te contar uma história e te jogar lá dentro, você precisa saber onde você está. Então, uma outra característica do Enem de História é a contextualização. Esse exercício que eu falei para vocês, né, da charge, eu tive que contextualizar. Né? A roupa de um militar, certamente é uma ditadura militar. Brasileiros com uma faixa pedindo eu quero votar. Peraí, estou falando aí de questionamento à ditadura e redemocratização. Quando eu faço esse estalo, né, que é o peraí, o que eu estou fazendo, eu estou contextualizando. Se eu não conhecesse ditadura militar e se eu não conhecesse redemocratização, eu certamente não conseguiria contextualizar. Então, foquem nisso. É assim que o cara que faz, os caras, né, que são historiadores, os caras que fazem as questões do Enem, eles estão pensando desse modo. Eles vão pedir que vocês saibam interpretar, associar e contextualizar. Repito, esqueçam a velha história da memorização. Esqueçam a velha história de decorar nomes, dados, acontecimentos de maneira sequencial, de maneira linear. É por isso que muita gente tem dificuldade no Enem, porque estudou a vida toda com base em livros didáticos, né, e currículos lineares. Uma sucessão de fatos, uma sucessão de personagens. Quando o Enem pega um acontecimento lá do século XVI e outro do século XX e junta na mesma questão, isso embaralha a cabeça. Se você estudou desse modo, você vai ficar com a cabeça embaralhada, porque é igual ao jogo da memória, você está acostumado dentro de uma linha do tempo e você vai sempre andando para frente. Quando o Enem brinca de trazer acontecimentos do passado para o presente, do presente para o passado, se você não conhecer de maneira contextualizada, você vai se perder. E o Enem, por vezes, ele tem uma abordagem muito mais próxima da universidade do que das escolas de ensino médio. Lógico que algumas escolas, elas já têm se aprimorado, já têm se atualizado, livros didáticos também já têm se aprimorado, currículos das escolas, mas o Enem está muito mais próximo do que vocês veem de história nas faculdades do que necessariamente no ensino médio, guardadas algumas exceções de ensino médio, e vem mudando também, mas ainda precisa aprofundar mais essas questões, tá? Mas para o Enem,
lembrem dessas três características: interpretação, associação e contextualização. E aí eu abro para vocês uma observação. Cuidado com as generalizações. Ah, moçada, quando eu falei do ensino médio, repito, tem muitas escolas já atualizadas nesse sentido, tá? Tem muitos professores já atualizados, tem muito material didático já atualizado. Pelo amor de Deus, não estou dizendo que é todo mundo. Observação, cuidado com generalizações. Exatamente pelas ciências humanas serem uma ciência subjetiva, né? Dinâmica, no caso da história, passado, presente, futuro, futuro, presente, passado, essa relação do tempo na história é dinâmica. Então, cuidado com generalizações do tipo nunca, sempre, toda vez, jamais, todos. Quer ver? Vou dar um exemplo. Vocês pegam lá uma alternativa que diz o seguinte: o feudalismo acabou em toda a Europa no século XV ou no século XVI. Errado. Existem locais na Europa onde o feudalismo ele vai até o século XVIII aproximadamente. Né? Todos os escravos foram libertos em 1888. Cuidado! Né? Sempre aconteceu desse modo. Todos, nunca, jamais. Cuidado com essas expressões e cuidado com essas interpretações. Na história a gente nunca diz nunca e a gente nunca diz também todos. Né? Não existe uma verdade absoluta como não existe uma mentira absoluta. Lógico, existem questões que já são senso comum, em que a maioria entende desse modo. Né? Uma coisa é eu pegar aqui para vocês e dizer, alguém que não gosta do atual presidente, Bolsonaro, se eu pedir para contar os últimos 2 anos do país, tu vai contar de um jeito. Agora, se eu pedir para alguém que gosta do atual presidente, gosta dele da maneira que ele governa, a pessoa vai contar de outra forma. Então não existe uma mentira absoluta e uma verdade absoluta. Existem consensos. Mas mentira absoluta e verdade absoluta, na história, a gente deixa em segundo plano, porque ela não existe, porque cada um interpreta a sua história à sua maneira. Cada um aconteceu um acidente de trânsito. 2 de vocês estão lá, eu pergunto para um como é que foi o acidente, eu pergunto para outro, alguns pontos vão bater, mas certamente outros pontos vão se distanciar. Então, cuidado com generalizações. É igual briga de casal. Né? Quando o casal briga, na hora do nervoso, alguém sempre diz, jamais vou ver você. Nunca mais quero ver sua cara, miséria. Mas isso passa um dia, uma semana. Às vezes não, né? Mas na maioria das vezes, passa um dia, uma semana e estão lá se beijando de novo. É igual quando você se apaixona pela primeira vez, em que tudo é mais passional, tudo é mais provocativo, você sente de uma maneira muito mais aguçada, né? Primeiro, quando está namorando, parece 2 pombinhos, né? Um faz para cá, o outro faz para lá, até a primeira briga. Aí quando tem a primeira briga, sai da minha frente, não quero mais te ver, nunca mais vou ver. Passa 2 dias, estão lá, de novo. Aqui é do mesmo jeito. A história, ela é inimiga das generalizações. Cuidado com alternativas que generalizam. Porque, repito para vocês, na história não existe verdade absoluta ou mentira absoluta. Tranquilo? Deixa eu só dar um golinho na água de novo. Bom, entrando ainda mais nessa disciplina chamada História, eu trouxe aqui uma citação de um historiador francês chamado Marc Bloch. Os historiadores conhecem, é um dos mais conhecidos, e ele escreveu isso aqui na década de 30, né? entre a década de 30 e 40, por isso que ele coloca homem e não coloca mulher, porque naquela época ainda não se discutia gênero, começava-se a discutir gênero, não se discutia com a mesma intensidade que a gente discute hoje. Então, se ele me autorizasse aí a fazer uma atualização histórica, né, eu diria que a história é a ciência do homem e da mulher no tempo. Mas o mais importante aqui, que eu quero mostrar para vocês, é essa expressão, tempo. E temporalidade histórica é passado, presente e perspectiva de futuro. Né? Historiador não é adivinho, historiador não é vidente, mas com as situações do presente nós fazemos perspectivas de futuro. Então, a temporalidade histórica, o tempo da história, são 3. O tempo do passado, o tempo do presente e o tempo do futuro. Molar, por que você está falando desse trem? Que porra é essa? Gente, porra, eu moro na Bahia. Na Bahia, porra é substantivo, adjunto, advérbio, pronome, tá bom? Então, não fiquem bravos, não estou aqui querendo falar palavrão. Que desgrama é isso? Que coisa é isso? Né? Por que você está falando disso? Por causa disso aqui. O Enem vai a todo momento brincar com vocês. Brincar entre aspas.
O Enem vai a todo momento jogar com vocês. Acontecimentos do passado com acontecimentos do presente. É o que eu chamei de associação e contextualização. Quando eu digo que o Enem pode pegar sobre democracia grega antes de Cristo e trazer na mesma questão junto com a democracia que nós temos hoje, o Enem vai brincar entre passado e presente e passado. Quando o Enem fala da ditadura de Getúlio Vargas, lá do Estado Novo, de 1937, com a ditadura militar que começou em 64, o Enem está trazendo duas ações do passado e pode trazer mais uma ação do presente. As discussões que nós estamos fazendo hoje sobre ditadura e democracia. Então pega dois fatos do passado, em tempos distintos, Estado Novo de Vargas, ditadura militar de 64, e as discussões que nós estamos tendo hoje sobre ditadura e democracia, sobre regimes autoritários. Né? O Capitólio norte-americano foi invadido alguns dias atrás. Né? Então nem preciso dizer muito para vocês. As discussões no Brasil cada vez mais afloradas entre poder judiciário, poder legislativo e poder executivo. Então quando ele traz temas do passado com temas do presente, ele está brincando com o tempo, passado e presente. Cuidado com isso também e fiquem atentos a essa questão de passado, presente e passado, tá bom? Essa é uma outra característica da prova do Enem e é por isso que vocês precisam saber interpretar, associar e contextualizar. Tranquilo até aqui? Vou apagar uma parte aqui da lousa e vou passar mais um conteúdo que eu quero, exatamente para terminar, assim, vai demorar um pouquinho mais, mas é o último passo dessa aula de hoje, para que na aula que vem a gente possa falar sobre os temas mais corriqueiros da história. Isso dos temas que mais caem ao longo do Enem de História. Deixa eu anotar aqui, peguei um papelzinho, peguei uma cola, que eu mesmo elaborei, e vou trazer para vocês alguns assuntos que, se eu pudesse apostar, eu apostaria que talvez caia no Enem de História, ou inclusive na própria redação. Esses são os 4 temas, os 4 acontecimentos que, se eu pudesse apostar, eu apostaria com vocês que talvez, ou certamente, possam cair na prova do Enem, ou dentro das 45 questões de humanas, ou então na própria redação como tema, né, como abordagem central da redação. Ciência versus senso comum, epidemias, pandemias, crises sanitárias e vacinas, fake news, democracia versus ditaduras. São temas que ao longo dos últimos um ano e meio têm sido constantemente debatidos e constantemente têm surgido, não só na mídia, como também na sociedade. Né? Até nas conversas de porta de casa, na porta da igreja, no boteco, vocês encontram pessoas discutindo sobre isso daqui. Então, se eu pudesse chutar, se eu pudesse, Molar, faz aí uma previsão, e eu espero que eu acerte, porque você está vendo aqui comigo, eu tenho certeza que você vai acertar também. Se você pudesse prever quais são os 4 temas, claro que existem outros, mas quais são os 4 temas que provavelmente possa estar no eixo de Ciências Humanas e História, ou então possa estar até mesmo numa redação, são esses 4. Né? Fazendo aqui um resumo, porque existem várias possibilidades, existem várias maneiras de vocês conseguirem captar, né, do Enem colocar esses temas dentro das questões da prova de História e de Ciências Humanas. O primeiro é essa discussão sobre ciência e senso comum. Hoje se discute muito, né? Quando você pega, por exemplo, uma fala do presidente, né, tudo bem que estava cercada de ironia, mas que ficou muito marcada. Quem toma vacina depois fica com cara de jacaré. Essa frase esdrúxula dele é exatamente uma questão de ciência e senso comum. Né? O que é ciência?
Ciência, moçada, é tudo aquilo que é testado. É tudo aquilo que é experimentado. Eu vou na base da tentativa-erro, tentativa-erro, tentativa-erro e acerto. Isso é ciência. Sou eu provar, eu preciso fazer teste, eu preciso fazer experiência, eu preciso de experimentos. A vacina é um exemplo disso. Quando se tem primeira fase, segunda fase, terceira fase, e as agências reguladoras, como por exemplo a Anvisa no Brasil e de outros países, né, até essa vacina chegar no meu braço, chegar no seu braço, ela passou por testes, ela passou por experimentos. Tantos por cento de eficácia, tantos por cento de relação alérgica, tantos por cento no caso de casos graves, de casos medianos, casos leves e casos muito leves. Isso é ciência. O senso comum já não diz respeito a teste. O senso comum é uma questão mais de visualização. É uma questão mais de tradição. Agora, me dá um exemplo. Uma coisa, eu estou com dor no estômago e eu tomo omeprazol. Quando eu digo para vocês que eu vou tomar omeprazol, eu estou dizendo que eu vou tomar um remédio científico. Ele foi testado em laboratório, tem milhões de componentes químicos, etc, etc, etc. Passou por testes. Tem uma bula me dizendo o que tem dentro dele, ainda que eu não entenda desgrama nenhuma daquilo, tem uma bula me dizendo isso. E tem uma bula me dizendo, olha, ele pode fazer bem nisso, mas ele também pode fazer mal naquilo. Isso é ciência. Quando a sua avó, claro, desde que ela não seja cientista, quando sua avó, sua tia fala pra você, tá com dor na barriga, toma um chá de boldo. Ainda que o boldo hoje ele já esteja sendo investigado pelo ponto de vista da ciência, pergunta pra sua avó, vó, qual é o componente do chá de boldo? Moçada, a avó de vocês vai mandar vocês pra porra. Ela não quer saber disso. Ela quer saber que se você tomar o chá de boldo, vai melhorar a barriga. Ela não quer saber quais foram os componentes do chá de boldo que atuam no nosso estômago. Ela está simplesmente dizendo, por uma questão de visualizar há muito tempo e de tradição, que o chá de boldo resolve a vida, ajuda na dor de estômago. É a mesma coisa a discussão que a gente está tendo sobre terra plana. O Enem pode pedir isso. Existe uma teoria há mais de 500 anos dizendo, não, a Terra é redonda. A Terra é oval, é redonda. Agora começa a se discutir de novo se a Terra é plana. Você discutir que a Terra é plana trazendo dados, eu estou falando de ciência. Você discutir que a Terra é plana, como vem sendo discutido, porque eu acho que é, porque eu acredito na teoria da conspiração, é senso comum. Não estou dizendo que um é mais importante que o outro, os dois têm validade. O que eu estou dizendo é que eles vêm de locais distintos. Eu, particularmente, por ter feito a faculdade, etc, etc, normalmente eu fico com a ciência. Ainda que eu tome o chá de boldo da minha avó. Né? Mas a depender do que é dito no senso comum, eu vou questionar. Por quê? Porque não houve experimentação, porque não houve testagem. Então essas discussões sobre ciência e senso comum, elas podem vir na prova do Enem de História. Quer ver uma coisa? Um tema que pode cair relacionado a isso? Na Idade Média não se acreditava em ciência, se acreditava em senso comum. Né? Na Idade Média, a medicina avançava a partir do dia a dia e não de experimentos científicos. Lembra que aqueles que disseram há 600, 500 anos atrás que a Terra era plana, eles foram para a fogueira. Ou eles tiveram que fugir porque eles eram acusados de bruxaria e não de cientistas. Na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, aí começa a se falar em ciência. As universidades começam a crescer, os cientistas começam a se proliferar e a gente começa a falar em ciência. O Enem pode muito bem trazer uma questão da Idade Média, da Idade Moderna e hoje falando sobre terra plana, falando sobre vacina e outros assuntos. Então, ciência e senso comum é um tema que eu acredito que tem chance de cair ou na redação ou então dentro do eixo de ciências humanas. Beleza? Esse aqui é o que eu mais aposto, né? Esses dois aqui, esses três. Mas se eu pudesse apostar em um, eu apostaria nesse aqui. Epidemia, pandemia, crise e vacina. Por quê? Porque a Covid mudou o nosso mundo. A Covid mudou o nosso relacionamento. A Covid mudou a maneira com que a gente vive em sociedade. Tá? Ainda que tenham muitos aí arriscando, em tese, a Covid mudou a nossa vida. Economicamente, politicamente, amorosamente, socialmente, culturalmente, educacionalmente. Aulas online nunca foram tão vistas como nesse último ano de 2020 e início de 2021. De que maneira o Enem pode trabalhar isso aqui com vocês?
Quando a gente fala em epidemia, pandemia, o Enem pode trazer peste negra. O Enem pode trazer gripe espanhola. E o Enem pode trazer Covid. Século XIV, 14 para o 15, início do século XX, 1918, aproximadamente, Covid, 2020 e 2021. 3 acontecimentos do passado e do presente que dialogam totalmente. Peste negra, final da Idade Média, início do que a gente chama de período moderno. Peste negra ou peste bubônica, né? De onde veio? Veio naquela época, não se sabia, descobriu-se há muito tempo depois, que vem exatamente da pulga, principalmente o rato era o principal transmissor. A Europa, lá no século XIV e século XV, não tinha regras de higiene, regras sanitárias como nós temos hoje. Então eram muitas pessoas morando em pequenas casas, as casas não eram limpas como nós limpamos hoje, né? Não havia esse cuidado, nem os produtos que nós temos hoje. Havia muita barata, muito rato dentro das casas e era uma transmissão muito rápida. E depois que um ser humano contraía, ele poderia passar para os outros. Peste bubônica porque mexia dentro do sistema circulatório, formava bulbos, ou seja, bolhas. E eram bolhas de cor preta, né? Por isso peste negra, de cor negra, desculpa. A cor preta. A cor preta que formava no corpo, eles chamavam isso de peste negra ou de peste bubônica. Dizem as pesquisas históricas que praticamente dizimou um quarto da população. Não foi só na Europa, foi na Ásia, foi na África. Na Europa, dizimou um quarto da população. É uma pandemia, não ficou só dentro do continente europeu. 1918, gripe espanhola, que de espanhola não tem nada. Ela começou nos Estados Unidos, né? Durante o final da Primeira Guerra Mundial. Gripe espanhola é o vírus do influenza, que hoje nós sabemos controlar, mas em 1918 não se tinha controle. Também acredita-se que tenha contaminado 1/3 da população mundial naquele período. O presidente brasileiro da época, Rodrigues Alves, morreu de gripe espanhola. Acredita-se que tenha matado 100 milhões de pessoas. Matou mais do que os mortos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial juntos. Então, gripe espanhola, 1918, 1919, 1920. E nós temos a Covid, que essa daí é bastante contemporânea e vocês já sabem o que é, né? Então, peste negra, gripe espanhola e Covid é uma associação possível que vocês vão ter que interpretar e contextualizar. Outra associação, a vacina para a Covid, mas também a revolta da vacina, que aconteceu lá no Rio de Janeiro, por volta de 1904. Tornou-se lei, naquela época, se não me engano, em outubro de 1904, tornou-se lei a vacinação obrigatória da varíola. Varíola, que também é um vírus, que também matava muita gente na época, que não se tinha controle. Criou-se a vacinação obrigatória. Os mais pobres, os mais humildes não queriam tomar, porque a imprensa, junto com algumas pessoas, criaram um mito de que a vacina era para matar o pobre e não para curar da varíola. E a vacina ela é feita com o pus de vacas doentes. E a população olhava para aquilo e dizia, isso daí vai dar merda, não vou tomar esse negócio não. Teve briga na rua, teve casa que foi colocada abaixo, os vacinadores tinham que ir com policiais, pegava o braço do cara e vai tomar na marra. Revolta da vacina. Durou algumas semanas, mas houve uma revolta no Brasil no início do século XX com relação à vacina. E hoje, guardadas as devidas proporções, a gente está passando por algo parecido. Então, os questionamentos sobre vacina, pessoas que negam, pessoas que são a favor da vacinação da Covid em massa. Então, esse é um outro tema. Olha quantas possibilidades de amarração o Enem pode fazer com vocês, tá bom? Fake news, também tema da moda, né? Rede social, mídia, personalidades políticas, campanhas políticas na base do fake news, né? O atual ainda presidente norte-americano Donald Trump, quantas vezes foi acusado de utilizar fake news para ganhar a eleição anterior? Aqui ele foi presidente em 2016. Quantos políticos brasileiros também? Então esse é um tema da moda. E fake news não existe desde hoje. Se vocês pegarem lá os reis do antigo regime, ou seja, do século 17, 18, 16, 17, 18, os reis do antigo regime passavam por isso. A população, quando queria desestabilizar a imagem do rei, criava histórias que nós chamamos de líbelos. São pequenos livretos, como se fosse uma revista de fofoca, contando histórias sobre a vida do rei e da família do rei.
Ah, o rei é corno, o rei é broxa, a rainha trai o rei com o filho, a rainha trai o rei com o padre. Aconteciam essas histórias. Se era verdade ou não, não era esse o objetivo. O objetivo era criar fake news, espalhar fofoca. Se vocês pegarem, por exemplo, Getúlio Vargas, em 1937, ele declara o Estado Novo, que nada mais é do que uma ditadura civil. Para declarar o golpe de Estado, Getúlio Vargas cria uma fake news, dizendo que os comunistas iriam invadir o Brasil. Algo muito parecido com o golpe militar de 64. Então, o que o Enem pode fazer? Pode pegar fatos atuais, que já tem comprovação que são fatos falsos, que foram fake news, trazer acontecimentos do passado e pedir que vocês contextualizem, associem e interpretem. Então, fake news é uma outra aposta minha, tanto na redação quanto na área no eixo de ciências humanas. E, por fim, democracia e ditadura. Não preciso dizer para vocês que está na moda as discussões sobre democracia e ditadura. Pode fazer associação com o Estado Novo de Vargas, pode fazer associação com a ditadura militar de 64 até a década de 80, 86 aproximadamente. Pode trazer ditaduras de outros países. Lembrem que na década de 60 e 70 o Brasil passa por ditadura, o Chile passa por ditadura, a Argentina passa por ditaduras, e pode trazer com acontecimentos contemporâneos. Questionamentos sobre a legitimidade do STF, questionamento e conflito entre executivo e legislativo a nível federal, a invasão do Congresso norte-americano na semana passada. Não digo invasão, porque a prova com certeza já está pronta, mas as tensões também nos Estados Unidos já acontecem desde novembro, desde a eleição entre Biden e Trump. Então pode-se trazer um acontecimento dos Estados Unidos com o Brasil, pode-se trazer diferentes acontecimentos históricos do Brasil e pedir para fazer essa contraposição entre democracia e ditaduras. Esse ponto aqui eu não vou trabalhar mais aprofundado hoje, porque na aula que vem vai ser um dos pontos em que eu quero trabalhar com vocês, porque a ditadura militar é um dos temas que mais caem, mas são mais recorrentes ao longo da história do Enem, tá? Então esse último tópico eu vou deixar um pouco mais vago, porque eu quero trabalhar ele com vocês na quinta-feira. Então se eu pudesse dar um chute técnico, um chute científico, eu acreditaria aí que esses 4 temas, ciência, senso comum, epidemias, pandemias, crises sanitárias e vacinas, fake news, democracia e ditadura, são os temas mais recorrentes, não, né? São os temas que mais têm sido discutidos ao longo desse último ano, 2020 e início de 2021. Prestem atenção neles, deem uma estudada, eu já fiz aqui um resumo de muita coisa, mas deem uma estudada, porque tem boa chance de cair no Enem de vocês de domingo, porque tem aí o eixo de humanas e tem a redação também, beleza? Para quem chegou depois, para quem não está assistindo desde o início, para quem pegou só o final, depois de amanhã, quinta-feira, tem nova aula, são 2 aulas, a primeira eu trabalhei hoje com vocês. Na próxima aula eu vou pegar 3, 4 temas de história do Brasil, 3, 4 temas, acontecimentos de história geral, e vou fazer um resumo para vocês, trazendo as principais características. São os temas com maior incidência, são os temas que mais caíram no Enem nas últimas provas, tá bom? Então é uma ajuda, é um resumo, como eu disse, é reta final, tem que ser tudo bem resumido, mas tenho certeza que vai ajudar, porque não vou dizer muita coisa, mas uma boa parte do que foi trabalhado na aula de hoje vai ser trabalhado na aula de quinta-feira. Eu posso apostar com vocês que vai cair no Enem, tá bom? Vou deixar também disponível no meu canal, Professor Molar, do YouTube, vou deixar disponível uma aula rápida de 15, 20 minutos com 3 exercícios do Enem, para que vocês vejam a questão da interpretação, da associação e da contextualização. Então quem quiser, acesse o canal, a partir de amanhã vai estar lá com as 3 questões, tranquilo? Vejo vocês na quinta-feira. Por hoje, esse primeiro resumo era isso. Agradeço a quem assistiu ao vivo, agradeço a quem está assistindo gravado. Dúvidas, comentários, questionamentos, pode fazer que eu respondo para vocês de maneira offline, beleza? Meu muito obrigado, espero ter ajudado vocês nessa primeira aula, espero poder ajudar ainda mais na segunda. Continuem estudando, foco. A Justiça já garantiu que o Enem acontecerá, mesmo com todos os problemas, no próximo domingo, o primeiro dia. Então mantenham o foco. Fé na vida, fé em Deus, vai dar tudo certo, e até quinta-feira, até depois de amanhã. Um abraço.